Professor, a gente já compartilhou na página do senhor aí, tá? Só o senhor compartilhar agora. Tem que ligar o som e aí o senhor compartilha e a gente vai começar. O Fábio está fazendo os últimos ajustes. Olá, olá, estamos ao vivo aqui no canal Sem Fuleiragem. Temos aqui novamente o professor Antônio Celso. E aqui com os camaradas aqui, José Roberto e Gurgel, Gustavo Gurgel. Tá todo mundo aí me ouvindo? Tá tudo Sim, ok Fabinho. aí? Beleza, Fabinho? Vamos lá, okay. Boa noite, Fabinho. Vocês estão me ouvindo ou não? Sim, professor. Muito bem. Então, eu tô. Voltou. Tá bom. Sim, vamos lá. Uma boa noite a todos. Hoje o tema é sobre a política e a importância dos militares, né, as Forças Armadas na crise política brasileira atual. Nós vamos analisar a atuação das Forças Armadas junto ao governo Bolsonaro e o professor vai fazer um panorama histórico sobre a ação da instituição das Forças Armadas. E vamos fazer os nossos comentários aqui. Boa noite, professor. Dê uma boa noite aí para a turma aí. Boa noite, Fábio, Gustavo, Zé Roberto e aqueles que estiverem nos assistindo. É um prazer estar de novo aqui. Opa. E principalmente tratando de um tema de tamanha importância, né? Então, é um prazer estar com vocês novamente. Valeu, professor. Obrigado. É um prazer para a gente estar com o senhor aqui novamente. Sei que a gente vai aprender muito de novo nessa live, aproveitando aí as novas tecnologias. Obrigadão. Que bom. Olá, professor. Zé, faça uma fala, professor. É sempre um prazer estar aqui com o professor Antônio Celso e certamente vamos aprender bastante, trocar bastante ideia sobre esse tema muito importante, muito relevante, que é a questão militar e os aspectos políticos atuais. Maravilha, vamos lá, vamos em frente. Vamos começar então. Vocês querem começar perguntando? Eu começo perguntando. Tem uma questão. Começa, Gustavo. Professor. Vocês que sabem, podem começar perguntando. Para o senhor conseguir aí entrar aí nesse tema, eu tenho uma questão, e não sou um profundo estudioso da caserna, embora tenha trabalhado aí 4 anos dentro da hierarquia e disciplina, mas eu tenho um questionamento, é o seguinte: pós-64, né, pós aí o regime de exceção que o Brasil viveu, o golpe, né, dado pelos militares e tudo mais, com a redemocratização do país, especialmente com a Constituição Federal de 88, os militares ficaram um pouco alijados desse poder, né, poder mais representativo, vamos dizer assim, e a população não tinha uma certa confiança nos militares, né? As pessoas que bradavam por intervenção militar sempre foram vistas como lunáticos, como gente que não conhece, não estudou história e tudo mais, né? A grande questão é o seguinte: eu sempre acompanho o senhor falando da importância dos militares enquanto corporação, né? Porque eles não são indivíduos, eles são uma corporação baseada aí nos princípios da caserna. Como hoje o governo Bolsonaro, que é extremamente militarizado, né, uma democracia militarizada, os altos cargos da nação
são ocupados por militares, como que a população civil, de uma maneira geral, especialmente aqueles que viveram o período militar, aqueles que estudaram, que têm medo desse período militar, podem ver os militares e as Forças Armadas como um poder moderador e não como um poder autoritário? Tá. Essa é a questão de fundo mesmo que está em jogo no momento. E sabe por que isso aconteceu, Gustavo? Vou colocar a minha opinião. É que nós compreendemos muito mal o papel das Forças Armadas na história brasileira. Mesmo a ditadura precisa ser melhor estudada. E houve, desde 1985, quando os militares saíram de cena e entraram os civis, posições parte a parte de estranhamento recíproco, não é? Natural. A ditadura foi muito cruel, não é? Praticou muita violência, censura, violência, mortes, e despertou em grande parte da população brasileira um sentimento de hostilidade. No entanto, se vocês observarem, ao longo do tempo, a instituição Forças Armadas ela manteve o seu prestígio como instituição nacional. Talvez ainda, não sei como está hoje, nas últimas sondagens, qual é o grau de prestígio, mas eu acho que ela continua com um grau de prestígio muito grande. Então, houve um afastamento recíproco por razões compreensíveis, não é? Mas que levou os militares a se manterem afastados da política, mas vivendo um ressentimento imenso, e os civis, que passaram a assumir os governos, de certa maneira, não procuraram nenhum tipo de estreitamento com os segmentos militares. Estreitamento, por exemplo, chamá-los para participar de um projeto nacional. Então, há equívocos enormes aí, compreensíveis, sem dúvida, historicamente, mas que levaram a essa situação muito perigosa que a gente está vivendo hoje. Eu lembro que ontem eu compartilhei um artigo, você deve ter lido, né, do Daniel Arão Reis Filho, que é um historiador, professor titular da Universidade Federal Fluminense, e que tem várias obras sobre o período da ditadura e o período posterior também, sobre a história brasileira, obras de enorme importância. E ele também foi militante da luta armada durante a ditadura. Ele foi da organização, então, clandestina, que organizou o sequestro do embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Charles Elbert. Você deve ter lido o artigo, né? E no artigo ele fala exatamente isso. Depois da chamada de redemocratização, né, depois de 85, nós fingimos que as Forças Armadas não existiam. Tem várias razões para entender isso, inclusive o clima da época dos anos 80 em diante. Nós passamos a acreditar que vivíamos numa democracia, né, plena, e formalmente vivíamos uma democracia de modos liberais. A Constituição de 1988 foi aprovada, abrindo, digamos assim, uma Constituição muito democrática, não é? E também muito avançada em aspectos sociais, embora nem todos regulamentados. No entanto, os militares foram reconduzidos à sua função,
profissional, mas, no entanto, houve um afastamento, né? Um afastamento e que levou a um ressentimento que agora começa a se manifestar. E agora, o grande problema que o Daniel Arão fala, e eu tendo a concordar com ele, é que o que nós podemos ter pela frente, se não tivermos cuidado, não tomarmos decisões, buscarmos algum encaminhamento diferente, é que haja não um golpe, como foi o de 64, das Forças Armadas, ou principalmente capitaneado pelo Exército, mas um golpe desferido por essas forças bolsonaristas dentro das Forças Armadas. Soldadesca, né? A baixa oficialidade, as tropas, os cabos, os tenentes, os sargentos, enfim. E não sabemos nada a respeito disso. Eu quero até aprofundar um pouco esse assunto, né? Ao longo da entrevista, eu acho que da live, a gente pode ir aprofundando e tentando colocar coisas mais específicas. Eu não creio que possa haver um golpe militar da instituição, mas, se ocorrer, pode ser algo, né, capitaneado por um setor militar, aliado aos milicianos e à polícia, enfim, todos esses bolsonaristas malucos, fanáticos, aos pentecostais, neopentecostais e tudo, e isso resultaria em algo dramático para o país e para as próprias Forças Armadas. Então, aí. Depois a gente vai aprofundando. Tá, só tenho mais uma questão para emendar aqui, porque eu sei que eles vão questionar, o Zé e o Fabinho vai questionar outras coisas para a gente emendar. Então, o senhor acha que o baixo oficialato, ou vamos dizer assim, os militares, né, a Força Armada do Brasil, sejam militares ou forças auxiliares, né, dos estados, se não der um golpe, o senhor não acredita que eles deem um golpe como instituições? Mas a minha pergunta é a seguinte: o senhor acredita que eles deem a sustentação armada do alto golpe do Bolsonaro, ou dessa manutenção, continuidade do Bolsonaro, sustentado por essas forças subalternas, ou acha que também não? Até agora eles têm feito isso, né? Não sei até quando, é muito difícil dizer até onde a instituição, né? Aí o alto comando militar, os generais mesmo, que têm maior importância da ativa, né, poderão manter esse aval ao Bolsonaro. Até hoje eles têm dado aval, né? Mas, para isso, eu acho que a gente teria que compreender o seguinte: como os militares passaram... Por que os militares passaram a apoiar o Bolsonaro, a candidatura Bolsonaro? Então, tudo vem do ressentimento militar, como eu tinha dito, né? Principalmente a partir da Comissão da Verdade do governo Dilma. Comissão da Verdade, que os assustou muito, e se até então eles queriam se manter no limite da estrita responsabilidade profissional militar, eles começaram a vir à cena política de novo. Eu não vou fazer nenhuma crítica à Comissão da Verdade, nem à condução dada pela Dilma a essa comissão. Mas o fato é que desde então que o ressentimento foi realimentado. E nós pensávamos que tivéssemos força para enfrentar. E não vimos que era muito difícil fazer uma Comissão da Verdade 30 anos depois do fim da ditadura, não é? Do ponto de vista ético, digamos, não é? Do ponto de vista da história brasileira, da memória nacional, evidente que
e também do ponto de vista de todos que sofreram durante as perseguições da ditadura militar, a comissão tem enorme justificativa, importantíssima, né? Agora, para os militares, significava reacender uma coisa que eles julgavam que não deveria reaparecer. Por várias razões. Primeiro, porque nem todos são... eles já são de uma outra geração, não a geração que praticou, que viveu a época da ditadura. O sentimento corporativo leva a defendê-los também, né? Aqueles que ainda estão vivos. Há o fato de que, em 85, quando a ditadura termina, se fez aquela anistia recíproca, não é? Os militares também foram anistiados. Foi tudo jogado para debaixo do tapete. Houve um compromisso entre as forças oligárquicas civis e as Forças Armadas. O que foi a eleição indireta, o processo de eleição indireta, que levou Tancredo e depois Sarney ao poder, foi resultado de uma articulação entre as oligarquias dominantes com os militares. Nós não vamos tocar em vocês, podem ficar tranquilos. E foi assim, seguiu, né? Quando chegou o governo Fernando Henrique, foi assim no governo Fernando Henrique, ou no governo Lula, e ainda que o governo Lula tenha sido o que mais patrocinou os interesses das Forças Armadas, não é? Interesses, assim, as suas empresas, as suas pesquisas, a compra de equipamentos modernos, a abertura de projetos de criação aí na aeronáutica, navios, enfim, foi um governo que favoreceu bastante os militares, ainda assim não houve uma aproximação institucional. Então vem a Comissão da Verdade, que quer depurar tudo, e aí as coisas começam a se complicar. E aí entra o fator Bolsonaro. Bolsonaro é de uma geração posterior à ditadura, né? Ele viveu pouco tempo da ditadura, ainda era jovem, mas não tinha grande importância naquela época, e vai ficar como herdeiro da linha dura. Quando os que participaram dessa articulação com as oligarquias eram os ligados ao general Geisel e ao general Figueiredo, que levaram à frente a ideia de uma abertura lenta, gradual e segura. A partir de 1976, se não me engano, com o Geisel. Havia duas grandes linhas aí no interior dos militares, que era uma chamada linha dura, do general Silvio Frota, que queria manter a ditadura a qualquer preço, o AI-5 a qualquer preço, ampliar a presença militar e a Lei de Segurança Nacional, e que não aceitava a abertura de qualquer forma, de qualquer jeito. Ele foi demitido pelo Geisel, não é? Então, isso também provocou não uma cisão, mas tendências diferentes, tendências que viam a participação dos militares na ditadura de forma diferente. Não é? Uns que queriam preservar a ditadura e outros que achavam que poderia ser feita uma abertura. E o Bolsonaro vem dessa linha. Então, quando ele entra em cena e com possibilidade de se eleger, como se elegeu, a opção dos militares meio assim... Eu não sei se houve uma centralização de decisão, se houve uma estratégia muito clara, demarcada, mas foi. O general Mourão se apressou e se candidatou a vice. Não é? Ele não era bolsonarista. Ele não era da linha do Bolsonaro. De outro lado, o alto comando, o general Vilas Boas apoiou, né? Esse sim apoiou e referendou no alto comando, ele que referendou no alto comando a candidatura a Bolsonaro. Ele é o maior responsável. Então,
as Forças Armadas não entraram em bloco no governo Bolsonaro, mas sentiram a necessidade de se aproximar e montar no cavalo. Por duas razões. Primeiro, por esse ressentimento. Né? E, em segundo lugar, para controlar o próprio Bolsonaro. Para controlar. Então, eles estão nesse momento ainda do controle, da tentativa de controlar o Bolsonaro, impedir suas tendências mais violentas, impulsivas, instintivas. Mas eles estão no impasse também. Né? Porque ou dão o golpe com o Bolsonaro, mas aí significa também, na situação atual, né, no mundo atual, não tem precedente mais. Né? Que lugar do mundo se tem um golpe desse tipo? Ucrânia? Nem na Ucrânia chega a ser chegam a ser os militares diretamente no poder. Então, eu creio que eles estão levando o Bolsonaro. Alguns são bolsonaristas, como o general Heleno. Outros estão ali a serviço um pouco também, em contato com o alto comando militar. Mas eu insisto, nada sabemos disso. Nada sabemos, por uma simples razão. Desde 85, nós passamos a compreender a história brasileira a partir de uma perspectiva democrático-liberal que não corresponde à história republicana brasileira. Porque os militares sempre ocuparam um papel central. Não seria agora que eles deixariam de ocupar. E é isso que nós temos que tentar pensar. Por quê? De uma forma ou de outra, o poder chegaria às mãos deles. Se houvesse qualquer incremento dessa crise, qualquer anarquia que ocorra no país, né? Anarquia institucional, crise dos poderes, quem é que pode resolver o impasse? Quando os grupos das elites civis não conseguem dar o passo. São eles. Por quê? São eles que têm o poder, a força, né? A força militar. E mais, o que o comando militar também conhece bem é que nós vivemos uma guerra híbrida. Isso já foi dito até pelo general Mourão, em alguns pronunciamentos. Eles sabem disso. Por isso, a grande preocupação com a Amazônia. Bom, aí isso já envolve outras questões, como é a relação deles com os militares norte-americanos, como é que está esse quadro, como as Forças Armadas se veem no quadro geopolítico. Eu não tenho tantas informações sobre isso. Né? Só quero destacar, conhecemos muito pouco da história militar brasileira pós-85. Até a década de 80, conhecíamos muito. Havia muitos estudos, ótimos estudos, e inclusive de pensadores da esquerda, na ciência política, na historiografia mesmo. O grande clássico e único, praticamente, que nós temos de história militar brasileira é o livro do Nelson Werneck Sodré, que era do Partido Comunista, História Militar do Brasil, que é uma obra clássica, que teria que ser lida por todos. Não é? Então, e até outros autores que não são marxistas, né, eles escreveram sobre os militares, havia uma preocupação muito grande com isso. Sérgio Buarque de Holanda tem um volume todo da história geral da civilização brasileira sobre o período monárquico, que ele fala, ele estuda os militares durante a monarquia brasileira, período Dom Pedro II. É um livro.
E muitos outros. Eu mesmo comecei meus estudos com uma dissertação sobre os militares. E eu escrevi e pesquisei nos anos 70, em plena ditadura militar. É curioso isso. Em plena ditadura militar, floresceram inúmeros estudos, muitas teses que se transformaram em livros, né? E havia sempre a preocupação em tentar compreender essa força, que nós sabíamos que esse fator militar é decisivo no Brasil, e não só na América Latina, como um todo. Bom, parando um pouquinho para dar um fôlego, e aí vocês voltam. Pessoal, o Vale, ele vai entrar na sala aí, deixa eu só, estou avisando vocês, ó, tá aí o Vale, deixa eu ver. Olá, Vale. Opa, boa noite. Beleza? Boa noite aí, pessoal. Oi, Vale. Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo bem. Bom, estava nas obrigações do lar. Que bom. Vamos lá. Muito bem. Então, o professor está falando aí da história, né, dos militares, da instituição, das Forças Armadas, e até a década de 80 era um assunto bastante estudado, né, e que agora parece que a universidade deixou um pouco de lado esse assunto. E faço uma pergunta, professor, esse assunto é extremamente estratégico para entender o Estado brasileiro, tudo mais. Ele é um assunto nevrálgico. Isso, o abandono de assuntos estratégicos para o Estado brasileiro aconteceu na época do governo do PT. Então, quer dizer que o PT não conseguiu construir um projeto de nação, não foi construído um projeto de nação brasileira, e foi um dos maiores erros da esquerda, talvez, e aí se desconectar, a instituição militar se desconectar, assim, dessa classe política. Desculpa, não sei se eu falei. Eu não sei se dá para culpar o PT por isso, né? Foi o PT, coisa assim, porque o governo Fernando Henrique também teve uma postura semelhante, e também, por outro lado, eu já disse que o governo do Lula e da Dilma também manteve projetos estratégicos importantíssimos nas Forças Armadas. Incentivou. Né? A questão, como eu disse, diz respeito à Comissão da Verdade e ao ressentimento militar e ao fato, sobretudo, de que, conforme diz também o Daniel Arão Reis, desde 85, não foram reformulados os currículos militares, o ensino militar, né? Não foi elaborada uma nova doutrina militar. As elites civis, né, elas preferiram deixar a coisa barata. Não vamos mexer com os militares. Nós temos uma Constituição democrática que assegura o funcionamento equilibrado do poder, né? A crença na ideia de instituições democráticas sólidas. Qualquer governo vive falando isso. Eu lembro que a Dilma falava, o Lula falava, todos falam. Não é verdade que temos instituições democráticas sólidas, mesmo dentro desse padrão de democracia liberal, né, que a gente vive. Tanto é o que nós estamos vendo, uma crise institucional imensa entre os poderes. Não tem, é retórico. E, então, por esse... como que era a pergunta mesmo? Estou perdendo o começo. A questão eu pensei numa questão estratégica mesmo, de formação do Estado-nação. Eu vejo você comentando, eu lembro
por exemplo, da Odebrecht, aquela política dos campeões nacionais, que acabou indo embora com a Lava Jato. A Lava Jato ela serviu, de certa forma, para destruir a indústria nacional que estava sendo implementada naquele momento. A gente jogou a criança com a água do banho junto, né? Tudo. Mas aí entendi, você tem toda a razão. Na minha opinião, o PT nunca teve um projeto de desenvolvimento nacional, né? Ele tem um projeto social, um projeto de inclusão social muito forte, muito bem executado durante os governos Lula e Dilma, mas não um projeto nacional propriamente dito, né? Isso tem a ver com a própria formação do PT lá nos anos 80. A gente sempre tem que ir às origens, não tem jeito. História é inescapável. A gente tenta fugir dela, ela nos pega pelos pescoços e volta. Na época, havia quem representava a retomada de um projeto nacional no fim da ditadura era o Leonel Brizola, que voltou para o país, depois se candidatou a governador do Rio de Janeiro com o Darcy Ribeiro, que era outro expoente daqueles grupos dos anos 50 e 60 que trabalhavam em torno de projetos nacionais e que incluíam militares nesses projetos nacionais. Uhum. Tanto é verdade que o Leonel Brizola, durante o último governo militar do Figueiredo, ele chegou a procurar algum tipo de articulação com ele para orientar de um outro modo a abertura política, que o Figueiredo está metendo os pés pelas mãos. Ele foi desastroso, enquanto o Gai foi muito inteligente, né? Era um estrategista, o Figueiredo não foi. Então quem trazia essa herança da preocupação com um projeto nacional era o antigo PTB de Vargas. O Brizola perdeu a legenda, né? Uhum. Para Alzira Vargas, né? Alzira Peixoto, né? E aí foi criado o PDT. E nesse momento surge o lulismo como uma força ali de São Paulo, basicamente, que era uma força entre operários emergentes, né? Os metalúrgicos, e muito numa linha de sindicalismo de resultados. Negocia com a burguesia, né, com o empresariado, o que importa é ganhar, é negociar, e papapá, e eu vou negociar, eu vou conseguir. Muito da liderança do Lula e do carisma dele está nessa ideia da negociação com o empresariado, e depois que ele entra no mundo político, a ideia de negociar e tudo mais, né? Então, o PT não tinha projeto nacional. O que existiam dentro do PT eram grupos, a esquerda, por exemplo, né? Tendências que poderiam se aproximar um pouco mais da discussão anterior aos anos 80, né? Grupos que vinham, eles mesmos, da militância dos anos 60. O próprio Zé Dirceu, mas o Zé Dirceu se rende também a uma ideia de democracia, que eu li um último artigo dele que me deixou meio perplexo, assim, né? A crença nessa democracia. Foi muito criticado, por sinal, o artigo dele, né, professor? Hã? O artigo dele é extremamente criticado, né? É bastante criticado? Bastante, muito criticado. É só a igrejinha do PT que abraça essa ideia, mas é extremamente criticado. Não só o senhor, como outros intelectuais que eu acompanhei criticaram bastante esse artigo dele. Perfeito. Só então, esse projeto nacional, de fato, o PT não teve. Ele teve uma política externa muito inteligente e muito bem sucedida, né? Com a sua aproximação à África, os países árabes,
negociando e levando as nossas empresas. Ele alcançou, sem dúvida, uma expressão muito grande, e, nesse sentido, também ele favoreceu os militares, né, que também puderam ganhar com essa própria política externa. Mas não havia uma questão nacional. Então, a questão dos militares não foi tratada devidamente. Muito menos o governo do Fernando Henrique Cardoso, que representa a elite paulista, civil, liberal, e que vem de uma coisa, vocês querem saber? Vem de 1910, da campanha civilista. É ali, em 1910, que essa separação entre militares e civis se cristaliza, né? Por quê? Nós tivemos uma república que foi feita pelos militares, não é? E que hoje volta a discussão se foi golpe, se não foi. Eles tomaram o poder. Não é? Discutir se foi golpe é uma discussão jurídica, formalista. Eles tomaram o poder. E quem é que tomou o poder? Foi o Marechal Deodoro, mas impelido por toda uma juventude militar positivista, alimentada pelas ideias do Auguste Comte, alimentada pela ideia do progresso social, científico, e que considerava a monarquia obsoleta, um regime obsoleto. E esses militares nada mais eram pessoas como Cândido Rondon, um grande militar brasileiro, nacionalista, e que levou a proteção aos indígenas e a defesa da sociedade indígena durante décadas e décadas. Toda a proteção aos indígenas e aos territórios indígenas foi feito sob o comando do Marechal Rondon, que era um republicano fanático, positivista, né? Abolicionista, assim como era Euclides da Cunha. Ele saiu do meio militar porque ele brigou, né? Se indispôs num certo momento, mas ele teve uma formação militar. E tantos outros, né? Quase todos os da República, que vinham de camadas mais pobres da população e que tinham uma visão anti-oligárquica. É isso que eu quero dizer, que vai dar nesse ressentimento atual, essa visão anti-oligárquica. Eles achavam que as oligarquias civis, os coronéis do sertão, os políticos, eram nocivos ao interesse do país e que precisaria de uma burocracia técnica, militar, para comandar o país. Fizeram isso, né? E ficaram no poder até 1894, na chamada República da Espada, com Deodoro e depois Floriano. Aí que os civis do café com leite subiram em 1894 e recuperaram o poder. E tomaram o poder, e dois projetos despontam. Um projeto centralizador da economia, um projeto centralizador das decisões estratégicas do país, de um lado, e um projeto federalista, né? Projeto federalista capitaneado pelas oligarquias e pelas elites civis, principalmente São Paulo. Essa é a grande questão. Em 1910, então, voltando, acho que eu estou falando demais, talvez uma apressada, né? O Zé só tem uma questão ali que daqui a pouco a gente ouve ele. Tá. Então, em 1910, por uma série de circunstâncias, apareceu um candidato militar, Hermes da Fonseca, que era sobrinho do Marechal Deodoro da Fonseca, no momento em que já se estava nos governos civis, né, das oligarquias. E ele veio, apareceu esse candidato, as oligarquias se juntaram e apresentaram a candidatura de um
advogado e jurista baiano, muito inteligente, Rui Barbosa, que percorreu o país, uma das campanhas mais modernas da época, em lombo de cavalo, a pé, de trem, pregando contra o militarismo na política. E ele foi apoiado por São Paulo, principalmente, e por outras forças do Café com Leite, não, porque Minas apoiou Hermes Afonseca, mas por outras forças das oligarquias, dos fazendeiros, dos empresários, enfim, aquela classe política. Mas o Hermes ganhou a eleição. E daí veio o tenentismo, e daí vem toda a história. De maneira que o que eu quero dizer que tudo que acontece, a história da República, ela é pontilhada pela presença militar. 1889, como eu disse, até 1894, depois 1910, eleito Hermes Afonseca, durante a década de 20, todas as sublevações militares do tenentismo, que eram anti-oligárquicas, tinham um ideário meio complicado, mas não confiavam nos políticos e achavam o exército como o poder capaz de levar esse país adiante, né? A partir de um projeto nacional. Então, tem o tenentismo durante todo o período, são sublevações que levantaram esse país. Aí vem Vargas. Como Vargas sobe? Com apoio militar. E de quem ele vai se cercar? Dos tenentes. Com exceção daqueles tenentes que seguiram o Luiz Carlos Prestes, que era militar, mas que se tornou comunista no final da década de 20. Vargas chegou a chamar e convidou o Luiz Carlos Prestes para que ele assumisse o comando da Revolução de 30. Ele não aceitou, em nome dos seus ideais, da sua recém-conversão ao comunismo. Então, foi isso que eu estudei, né, no mestrado. Uma parte dos militares, a maior parte, esteve com Getúlio e ascendeu na hierarquia. E aí formou-se o que se chamou, à época, e até 64, a política dos generais. O tenentismo dividiu as Forças Armadas ao meio. Depois de 30, os generais reaglutinaram as Forças Armadas em torno de Vargas e deram apoio a Vargas de 30 a 45. E defenderam Vargas da Revolução de 32, feita pelos paulistas. Em 45, eles depõem Vargas, a chamada da sociedade, depois da guerra, quando tinha um clima todo democrático. Depois, Vargas dá um tombo neles e elege Dutra, que é militar, que era ministro da guerra do Vargas, foi eleito em 46. E governou, digamos, numa democracia, fez até a Constituição de 46. Depois, os militares estiveram com Getúlio novamente, uma parte deles. O definidor de tudo é a Segunda Guerra Mundial, quando os militares se aproximam muito dos americanos, né? E formulam uma doutrina militar, que eles vão aplicar a partir de 64. E essa doutrina militar não foi rediscutida depois de 85. É quase que... a minha interpretação é que a gente não ganhou 85, que nós somos derrotados em 85. Que, na verdade, essa ideia de que que as forças democráticas conseguiram derrubar a ditadura, ela não é verdadeira, ou é só muito parcialmente verdadeira. A vitória foi da estratégia da abertura lenta, segura e gradual do general Geisel.
Mas, no entanto, eles são alijados de qualquer composição no pós-85. Até parece que eu estou fazendo uma defesa militar, né? Eu não estou fazendo, eu estou querendo me portar aqui como historiador. Claro. Não é? E a partir desse conhecimento histórico, tentarmos pensar hoje. Bom, Zé, você tem uma questão? Zé? Hã? O Zé tinha um adendo lá, vamos ver o que ele tem para falar. Ah, sim. Na campanha eleitoral de 2018, um dos pilares do desenvolvimento nacional que o Ciro Gomes propunha era do Parque Nacional Militar Bélico. Era dos pilares do desenvolvimento nacional que ele propunha. Então, e você falou sobre a questão do Leonel Brizola, ele já vinha uma tradição da política gaúcha, que o Getúlio mesmo já falava sobre a questão que o militarismo, o Brasil precisava de um exército forte. Na verdade, eu vou resgatar na minha pergunta sobre a boa imagem que o exército tinha, como você colocou, professor. O exército era visto como uma arma popular, ao contrário do exército da Argentina e do Chile, que são vistas como armas da elite. A elite argentina e a elite chilena ocupam o exército. O exército brasileiro era ocupado por gente da camada popular que ia para o exército como uma forma de ascensão social. Isso já fazia, só esse movimento já fazia com que o exército tivesse uma boa imagem na população. Os momentos de ruptura, como o período militar, né, de 64 a 85, onde o aparelho de repressão torturou, matou e tal, são exceções na história militar brasileira. Na verdade, a República Brasileira foi proclamada por militares. Na bandeira nacional tem um lema positivista, militar, né? Como você falou, uma herança do positivismo do Conte, trazida por militares que iam estudar na Europa e tudo mais. Essa questão do militar e o Rondon, se ainda existe índio no Brasil, deve-se muito ao Rondon, né? Se ainda existe, se tem índio no Brasil, deve-se particularmente ao Rondon, né? Essa soma de coisas faz com que o militar no Brasil tenha uma imagem positiva mesmo. Eu me lembro um vídeo que eu assisti na Copa de 2010, se eu não me engano, onde a população do Haiti, que estava sob intervenção militar do Brasil, né, a missão de paz chefiada pelo Brasil, inclusive o Heleno lá cometeu um massacre, enfim. E a população saiu às ruas para comemorar uma vitória do Brasil, né? E eles cantavam que o Brasil era os Estados Unidos do bem, né? Enfim, a população do Haiti comemorava dizendo que o Brasil era os Estados Unidos do bem. Enfim, a minha pergunta é: será que a gente não fez o jogo do império, do modelo colonial, do neocolonialismo, de nos distanciar das nossas forças armadas, de dizer que elas não serviam ao desenvolvimento nacional? Que elas eram algo a ser superado, que era um modelo de repressão, forças que reacionárias, não servia, né? Forças reacionárias. Que eram reacionários? Será que a gente não serviu? O nosso discurso da esquerda não serviu exatamente aos interesses do Império? Ou até, desculpa, deixa eu dar um adendo, o soft power, né? Sim, só sim. isso. Essa coisa do Brasil é o soft power. Sim. É um pouco assim delicado afirmar dessa maneira, como você está falando, você está sendo corajoso de colocar dessa maneira, né? Eu acho que não é improcedente o que você fala, não. Né? Porque se observarmos
Mas, para isso, a gente tem que fazer uma revisão também do período da ditadura, que está muito mal estudado. Volto a dizer, eu fui professor durante 40 anos na universidade, orientei muitos trabalhos, e eu percebi, isso é para falar da história, mas isso ocorreu na ciência política, ocorreu no jornalismo, ocorreu em vários campos e na sociedade em geral, não é? Quase nada se fala da ditadura, a não ser, não se estudou da ditadura, a não ser os seus aspectos repressivos, não é? A censura à imprensa, a censura à música, às artes em geral, né? Mas é bom lembrar também que o período da ditadura, em contraponto a essa censura, foi o período de maior vitalidade da cultura brasileira, né? Sim. Os anos 60 e os anos 70. Porque tudo que tem de cultura brasileira, assim, de mais interessante, a cultura brasileira vem dessa época ainda, e está sendo cantada ainda. As músicas sendo cantadas. Glauber, né? Terra em Transe. Hã? Glauber Rocha, Terra em Transe. Sim, todos eles estão vivos, vivaços aí, né? Glauber morreu, mas está vivaço na memória nacional. Então, os anos 80 foram os anos da ilusão democrática. No mundo todo. Não vamos esquecer que os anos 80 são os anos em que todos os esforços serão feitos para desintegrar a União Soviética, que era a única potência competidora dos Estados Unidos. E armou-se uma grande força para isso. A União Soviética caiu, é claro, muito por problemas internos também, por excessiva centralização, por uma incapacidade de dinamizar a economia de um modo mais moderno, mas houve um cerco externo, né? Não só pela OTAN, do ponto de vista militar, mas ideológico. A sociedade de consumo acossou a União Soviética. Acossou. Os jovens da União Soviética, o maior sonho era terem uma calça jeans, né? E aderirem ao consumo do mundo ocidental, que parecia ser imortal, ininterrupto, esplendoroso. Esse consumo que nos levou a esse caos atual, né? Então, a União Soviética foi desmontada com também um empenho enorme do Papa João Paulo II, né? Que foi financiado, recebeu dinheiro mesmo para ajudar a Polônia, os movimentos para derrubar do socialismo na Polônia e que se alastraram também pelo leste europeu. Então, é a época do monolitismo do Império. O Império surge como força única e, com ele difunde pelo mundo todo a ideia liberal, né? da liberal democracia do Ocidente, como a panaceia de tudo. Não a ideia de democracia que vinha sendo pensada há há décadas, há um século, de uma democracia socialista, por exemplo, que foi pensada na União Soviética, que foi pensada na China, não é? Mesmo que sob a expressão ditadura do proletariado ou democracia social, era o que se pensava. Então, é a época da utopia liberal. E no Brasil também isso se dá, de uma forma neocolonizada. Nós introjetamos tudo isso. Nós acreditamos que estávamos caindo num mundo perfeito da democracia. E a esquerda também. Os partidos comunistas, na época, isso começou primeiro com os partidos comunistas que consagraram a democracia como valor universal. Isso foi o Partido Comunista Italiano, esqueci o nome de seu dirigente, que foi o primeiro a aderir a essa ideia, que não é marxista, porque, para Marx, a democracia não é um valor universal. Para Marx, o Marx pensa também na ideia de uma
justiça social, então, portanto, de instituições de uma democracia de base social, né, de distribuição da riqueza, enfim. E dessa maneira, a democracia passa a ser pensada pelo Partido Comunista como um fim em si mesmo. Antes não se pensava assim. Antes a esquerda pensou tomar o poder pela luta armada no Brasil. Ou era de orientação foquista, guevarista, né? Pessoal da guerrilha urbana, um pouco, ou de orientação da guerrilha camponesa, que o PCdoB tentou implementar no Araguaia, e que foi reprimida. Então, não estava ausente do horizonte da esquerda comunista, né, a questão militar e a tomada do poder pelas armas. Isso durante a ditadura militar, antes também. Não vamos esquecer que, em 1935, Prestes e o Partido Comunista, né, tentaram a tomada do poder, e uma tomada militar, com o levante de várias unidades militares em diversas partes do país, que foram massacrados totalmente, o que serviu de justificativa para a implantação do Estado Novo, ao lado do integralismo, que também tentou um putsch militar. Então, essa questão militar nunca esteve ausente do horizonte das esquerdas e dos nacionalistas em geral no Brasil, porque havia muitos nacionalistas também nas Forças Armadas, alguns comunistas, outros mais apenas nacionalistas. Depois, né, com a experiência traumática da ditadura militar, que expurgou dos seus quadros também esses nacionalistas, os comunistas, expurgou todo mundo, né? Sobraram aqueles que seguiam a visão liberal. Não é? Mas, então, eu acho que você tem razão nesse aspecto. A partir de então, nós tivemos o pensamento hegemônico liberal promovido pelo Império. E as esquerdas tiveram também, foram parte disso. O que leva até o identitarismo, em certa medida, né? Naquilo que a gente já discutiu na live anterior. Eu não sei, tinha uma expressão que o Brizola usava sempre nos seus discursos, que era a preocupação com as perdas internacionais do Brasil, né, que ele sempre falava. Ele sempre né? isso, perdas internacionais. Hã? Ele falava sempre sobre a questão das perdas internacionais. Perdas internacionais. Porque ele tinha uma consciência muito grande do que é o nacional, de desenvolver um capitalismo nacional. Sim. Depois perdemos o neoliberalismo Fernando Henrique Cardoso e no capitalismo e na democracia de inclusão social do PT, né? Mas inclusão social que se mostrou como uma inclusão social pelo consumo de bens, né? Porque não foram feitas as reformas necessárias para que houvesse uma distribuição justa da riqueza, né? Professor, o senhor, só para eu entender aqui, porque isso realmente é uma coisa que me faz pensar sobre a questão ideológica do alto comando do Exército, também do baixo clero do Exército, que a legislação, e aí falando a questão legal, ela impede o militar, por expressa previsão no Código Penal Militar, que ele expresse crítica ao superior ou ao governo. É o artigo 166 do Código Penal Militar, que é aquele mesmo Código Penal antigo da década de 40, 50 e 60, mesmo está em vigência hoje. A questão que me pega são duas aí, professor. A primeira, em qual momento, e aí o senhor respondeu um pouco, né, em qual momento
os militares, não quanto instituição, mas quanto o alto comando militar, passa a ideologicamente ter uma visão liberal, né, e se dissociar dessa democracia social, ainda que não fosse marxista, mas acreditasse no desenvolvimento nacional, na produção de riqueza, na defesa do funcionalismo público, enfim. E a segunda pergunta, professor, além dessa questão ideológica, em qual momento o alto comando ou os militares deixaram, por ideologia, que o Exército tivesse, ou as Forças Armadas tivesse, um caráter também ideológico, além do caráter institucional, porque hoje está desmascarado, né? Hoje o alto comando do Exército fala politicamente, se posiciona politicamente sobre um, sobre outro governo, e sempre contra a esquerda. O senhor, além da Comissão da Verdade, que o senhor citou, existe um outro movimento histórico nisso aí, da ditadura, desse momento, desse aparelhamento ideológico também das Forças Armadas? E assim, professor, eu acho que é um divisor, né? A direita no Brasil está muito ligada hoje aos militares, né? Então, ser de esquerda seria, em tese, combater também esse pensamento. Então, talvez aí não dê essa conexão, enfim. O que há disso tudo? Você está falando do anticomunismo, é isso? Também, exatamente, professor. O anticomunismo é histórico, né? O anticomunismo é histórico. Ele se forma a partir da Guerra Fria e, na medida em que os militares... Bom, antes mesmo, né, desde os anos 30, já há uma definição claramente contra o grupo do Prestes. Então, o anticomunismo começa a se formar aí. Depois, durante a Guerra Fria, ele se reforça justamente porque o Exército participa na Itália como força auxiliar dos Estados Unidos, e ali se estreitam os laços com os generais americanos, né? E uma série de cooperações passam a ser feitas entre eles, e aí os militares brasileiros criam a Escola Superior de Guerra, que vai ser criar a doutrina de segurança nacional, mas alinhada aos Estados Unidos e bem assim expressiva do contexto da Guerra Fria, né, do Império, né, tendo passado por lá do Império. Então, em matéria, por exemplo, de economia, né, os militares têm tanto uma perspectiva, tinham, um pouco de intervenção do Estado em alguns setores estratégicos, mas uma posição mais liberal em relação à iniciativa privada, aos interesses estrangeiros do país e outros dessa maneira, né, dessa natureza, mas nacionalista em termos de interesses estratégicos do país. Bem, então, esse anticomunismo é histórico, né, e vai se acentuar até agora mais do que nunca, e com esse ressentimento militar que o Jair Bolsonaro conseguiu capitalizar tão bem. Agora, essa visão liberal, mais liberal, como você me pergunta, ideológica, aproximada dos Estados Unidos, que leva o Brasil a ter um papel assim extremamente subalterno e vergonhoso com esses acordos que os militares têm feito ultimamente, nós temos uma carência enorme de estudos. Então, se você me pergunta do alto comando, ninguém sabe direito quem é quem no alto comando, por falta desse estudo. Não há um mapeamento de tendências, né? Não há um conhecimento das chamadas famílias militares, e eles falam muito em família militar, porque há a noção de pais filhos que seguem a carreira militar dos pais. É uma tradição, né? Não sabemos quais são essas cadeias familiares no Exército, suas origens, né?
não sabemos as tendências de cada um dos membros do alto comando, quem é quem ali, quem são os líderes. Não temos uma informação que eu julgo importantíssima e que não aparece em lugar nenhum. Por exemplo, que religião professam os militares? Houve entre os militares... Isso é um estudo que deveria ser feito pelos antropólogos, sociólogos, historiadores, né? O neopentecostalismo se propagou na baixa oficialidade, tal como se propagou na polícia e nos grupos milicianos? Eu tenho a impressão de que sim. Mas ele também se propagou na média e alta oficialidade? Essa é uma pergunta importante, parece uma pergunta tola, mas os militares tendiam a ter uma formação mais agnóstica. Muitos eram espíritas, alguns eram católicos, né? Mas a religiosidade nunca foi uma coisa muito forte entre os militares, já que eles defendiam um Estado laico, isso é uma das condições da República, né? E dada a formação positivista também deles. Muitos são maçons, é outra coisa. Então, nós não temos essa informação que você me pede. Eu não sei dizer. A falta de estudos, né? Então, saber, por exemplo, quem são os militares que estão com Bolsonaro na equipe de governo. No governo. Todos, um a um, mapear. Origem, situação familiar, visão ideológica, para tentar entender como esse grupamento funciona. O nosso menosprezo pelos militares nos levou ao desconhecimento e à incapacidade de chegarmos até eles. Então, a gente fica trabalhando com suposições. Vão tentar dar um golpe? Não vão tentar? A gente tenta pensar os militares como uma coisa, um bloco único, e não é um bloco único também. Nunca foi um bloco único, além das diferenças entre armas. Marinha e Exército, por exemplo, né? Há diferenças, Marinha, Exército, Aeronáutica, as corporações que competem entre si. Né? E quais são as diferenças militares? Professor, a própria guinada daquele general que o senhor citou, o nome que eu esqueci, do Vilas Boas, né? Que tinha uma boa relação com os governos do PT e guina para esse bolsonarismo do mais baixo, é surpreendente, foi surpreendente para grande parte da esquerda essa virada, né? De quem você está falando? Do Vilas Boas. Do Vilas Boas. Do general do Vilas Boas. Ele tinha um bom relacionamento nos governos petistas e depois se tornou um Bolsonaro do mais baixo clero aí, né? Para mim também me surpreendeu muito, porque eu andei acompanhando as falas do general Vilas Boas antes da eleição de 2018 e me parecia que ele era uma pessoa, um cara mais ilustrado, né? E que tinha uma visão mais estratégica, que falava da Amazônia, dos interesses estrangeiros na Amazônia, falou em guerra híbrida, parecia ter uma compreensão um pouco melhor, né? Mas aí não se esqueça também que quem fez esse trabalho de aproximação com os militares foi o Aldo Rebelo, como ministro da Defesa. Sim. Foi o que teve uma maior aproximação, inclusive, com o Vilas Boas. Eu procuro sempre seguir as opiniões do Aldo Rebelo, porque eu acho que ele é o que mais conhece o meio militar. Conhece, nesse sentido de saber como funciona lá dentro, né? E isso faz muita falta agora, porque eu acho que, no mínimo, a gente teria que ter uma comissão de ex-ministros da Defesa, eu até listei antes aqui alguns nomes, né? Nelson Jobim, dos que estão vivos, né? Nelson Jobim, que foi do primeiro governo Lula, não é? Celso Amorim, que também teve uma boa relação com os militares, Jacques Wagner, que também não teve um atrito grave, Aldo Rebelo e Raul Jungmann.
que foi durante o governo do Temer, né? E que eles fossem instados a procurar os militares do alto comando para uma conversa, uma aproximação, para um diálogo, para que a gente possa pensar em sair desse impasse enorme. Por quê? Se Bolsonaro dá o golpe com as milícias e as baixas patentes do Exército, ele não só destrói o país, né, o conjunto destrói o que restou das instituições brasileiras e da democracia brasileira, como destrói as próprias Forças Armadas. Será que elas são suicidas? São elas que vão ter que defender esse território na hipótese de uma guerra no continente, que não é de todo improvável, não é? Porque, segundo todas as informações mais atualizadas que a gente tem seguido, Pepe Escobar, vários outros, Chomsky, o conflito com a China é muito provável, né? Não sabemos que se vai evoluir por uma questão militar, não um conflito aberto. O conflito com a Venezuela entraria nesse rol. O Império, numa crise enorme, ele só tem para se sustentar a América Latina, principalmente. Nós temos esse território imenso da Amazônia para defender. Nós não podemos prescindir das Forças Armadas, essa é a verdade. Nos anos 80, havia até uma ideia em círculos libertários de acabar com o Exército. Numa época em que as ideias libertárias cresceram bastante, né? Os anarquistas e tudo, se tinha uma visão meio pacifista, meio, sei lá, as Forças Armadas não são necessárias. Como é que elas não são necessárias? Então, esse é o impasse que nós temos aí. Anarquia militar ou uma aproximação com os militares para uma transição feita de uma maneira mais com o objetivo de preservar a nação. Respondi a tua pergunta? Sim, professor, muito obrigado. Vai lá, Vale, tem alguma questão, professor? Você está meio quieto aí. Opa, estou só observando aqui. Então, encaixar uma pergunta aqui, né? Entre algumas leituras que eu andei fazendo, eu vi que tinha uma linha de historiadores que diziam que a ditadura militar ela não acaba em 85, ela tem uma prorrogação até 89. Será que isso está de acordo? Mas qual é o argumento? O argumento é o quê? Em 85 a gente tem essa abertura, lenta, segura e gradual, mas a gente só vai ter umas eleições mesmo só em 89. Em 89 começa a se escolher, em 88 se faz a primeira Constituição, só que dentro desse período não se investigou o que aconteceu durante o período da ditadura e como ocorreu essa transição. Ou seja, então essa transição ela teve muita participação dos militares, então ela se segura até 89. É o governo Sarney, né? É a época isso, já que o Sarney também era ligado a essas alas dos militares. Ele tinha um trânsito com os militares porque ele era da Arena, né? E que era o partido de sustentação do governo militar. Então ele tinha um bom trânsito, sem dúvida. Agora, a rigor, ele também não foi eleito diretamente. Então, ele e o Tancredo Neves, né, foram eleições indiretas. A emenda das eleições diretas não passou no Congresso, então eles foram eleitos indiretamente. A primeira eleição foi o Collor, né? Que o Lula quase ficou lá e houve ali algo. Passaram realmente a perna no Lula, né? Na véspera da eleição foi uma coisa terrível, grotesca, que armaram sobre ele. E aí o Collor ganhou a eleição. Então, a rigor, essa
transição vai longe, né? Ela se estende mais tempo, sim. Ou será que essa linha dura ainda está presente até hoje? Ou seja, mesmo com o golpe de 64, havia um conflito entre o pessoal da linha dura e o pessoal do Castelo Branco. Os cartelistas acreditavam que a democracia já poderia voltar, né? Já que houve muito mais pressão dos grupos empresariais e parte da sociedade com medo dessa ameaça comunista que nunca ocorre. Estamos esperando essa ameaça comunista há muito tempo. Acho que nem os comunistas acreditam mais em golpe comunista. Exato, não, de jeito nenhum. E essa linha dura, talvez, ela tenha se expandido, somente nas baixas patentes, que está aí as eleições o Bolsonaro como eleito, né? Que é um militante da queda do Muro de Berlim até hoje. O Bolsonaro é a expressão da linha dura, né? Ele é o herdeiro mais direto. Ele construiu toda a sua carreira política em cima dessa herança da linha dura, do Silvio Frota e daquele torturador, o brilhante Ustra, né? Ele vem aí para vingar os militares. O sofrimento que os militares teriam, as humilhações que os militares teriam sofrido. Então, é evidente que essa ideia de vingança nascida do ressentimento se alastrou pelos militares, eu acredito. Mas nós não sabemos o alcance disso, né? Por isso que eu estou sempre chamando a atenção da falta de estudos. Existem alguns grupos de estudos estratégicos que eu confesso que não tenho acompanhado. Até na Unesp tem um grupo sério que trabalha com política externa brasileira e estudos estratégicos militares. A Unicamp tinha também, mas eu não sei se de outros, e como eles têm contribuído para elucidar esse quadro. Mas os políticos não sabem como levar a coisa. E esse é o problema que a gente está vivendo. Será que a gente está vivendo... Opa, só completar. Será que a gente está vivendo necessariamente, não é as pessoas estão baseadas nos estudos em 64, acreditando que pode ocorrer um 64 novamente. Só que eu acho que não é 64, é alguma coisa nova e ninguém está sabendo lidar com isso. Sim, 64 não tem jeito de fazer da mesma maneira, né? Veja que 64 há diferenças, por exemplo, tecnológicas aí, né, que impedem um 64, de avanço tecnológico, né? Hoje, como que se pode controlar uma população, ou melhor, controlar o fluxo de informações, a liberdade de informação? 64, 68, era possível, e assim mesmo houve uma batalha imensa, né? Mesmo com toda a censura, era possível também furar o cerco da censura. Mas havia controle da imprensa, havia controle dos canais de televisão e de tudo. Hoje, com a internet, a não ser que o governo passe a controlar todas as redes, né? E controlar a imprensa, enfim, implantar. Eu acho que não é possível uma ditadura nos moldes de 64. Não tem como isso acontecer. O perigo é a anarquia militar. Esse é o grande perigo, não é? Desses herdeiros da linha dura começarem a fazer ações, imprimir ações de terror, como já começam a fazer, essas carreatas, essas intimidações, estimuladas pelo próprio presidente da República, uma coisa absurda, não é? E isso de levar a conflitos abertos, a insurreições paramilitares,
que colocam em Como risco. aconteceu em Fortaleza, né, professor? Como aconteceu em Fortaleza, lá, que o Cid Gomes meteu a retroescavadeira no porto. E por isso que eu acho que as Forças Armadas, como uma instituição que é marcada pela hierarquia e pela disciplina, elas não permitiriam isso. Posso estar muito enganado, não é? Porque são elas que vão ter que lidar com a anarquia. Nós estamos desarmados. Quem vai ter que lidar com a anarquia são eles mesmos, né? Isso aí. Maravilha. Então, mais alguém tem alguma pergunta do grupo? Porque eu posso aqui partir, tem um conjunto de perguntas. Deixa eu só uma parte aqui, rapidinho. Pode falar, Zé. Rapazes, professor, eu vou ter que me despedir, infelizmente, hoje um pouco mais cedo, tá? Estou com um probleminha de ordem pessoal, por isso que eu tenho que me despedir um pouquinho mais cedo, tá bom? É sempre um prazer receber o professor Antônio Celso, debate de altíssimo gabarito. Lamentavelmente, eu vou ter que sair um pouquinho mais cedo, mas é um prazer estar aqui com o senhor novamente e certamente nos encontraremos mais vezes, professor. Muito obrigado, hein? Eu que agradeço. Um grande abraço. Opa, valeu, Zé. Falou, Zé. Valeu, um abraço. Fabinho, vamos para as perguntas. Tem bastante aqui, professor. Ele vai dissolvendo. Vamos. Algumas eu acho que o professor ele já na tela. Eu vou pôr na tela. Algumas o professor já até respondeu. Primeiro aqui, Fernando Cândido de Paula. Um dos principais erros do Partido dos Trabalhadores foi manter certo afastamento dos militares durante sua gestão à frente do país. Bom, aqui agora eu acho que foi só para já ir eliminando, né? Eu acho que nós já falamos sobre isso. Eu não sei se a gente pode falar de erro, mas de circunstância histórica, porque em história é difícil julgar, né? Você ficar falando, foi errado isso, foi errado aquilo. Eu, por exemplo, às vezes acho que um dos maiores erros históricos foi do Luiz Carlos Prestes não ter aceito o convite do Vargas para comandar a Revolução de 30. Ele poderia ter trazido e, quem sabe, disputado internamente, mas isso é uma conjectura. Então, não dá para falar em erro em história, né? Porque é julgar. Mas eu acredito que o PT, de fato, ele não tinha um projeto nacional de desenvolvimento da forma como nós comentamos anteriormente, como vinha da tradição do trabalhismo, do getulismo, numa certa tradição nacionalista militar, numa certa tradição intelectual, do Darcy Ribeiro, do Instituto Superior de Estudos Brasileiros, do ISEB, que nos anos 50 reuniu a nata da intelectualidade brasileira, sociólogos, cientistas políticos, militares, historiadores, antropólogos, para pensar o Brasil, não é? As reformas necessárias para o país. O PT tinha um projeto, lógico, mas o projeto era da inclusão social. Ele conseguiu realizar parcialmente, mas não um projeto de defesa nacional. E embora o PT tenha tido um contato bastante amigável com os militares no governo Lula, e até durante o governo Dilma, houve um contato amigável, né? Mas não houve uma aproximação maior. Teria sido possível? Não sei responder. Ainda tem essa questão da Comissão da Verdade, aí, que era uma pedra aí para. Comissão da Verdade foi o racha, né? Foi o racha total, né? Foi. Muito bem. A gente tem aqui o Matheus Germino mandando um abraço. Foi seu aluno. Saudades das aulas aí do professor. Obrigado, Matheus. Que Francisco de Freitas Gonçalves. As milícias do Rio de Janeiro
possuem relações com as rupturas ideológicas internas de grupos de militares no Brasil? Uma ala miliciana dentro do Exército? É isso que nós não do sabemos. alto comando? É do alto isso comando, que nós né? não sabemos. E precisaríamos saber, né? Por isso que eu falo da ausência de estudos. Nós não sabemos disso. Eu desconfio que tenha contatos aí. Na base deve ter. Na base certamente. Agora, tem no alto comando... tem uma outra coisa que talvez a gente tenha que falar, que eu me esqueci de falar antes. Nos Estados Unidos, também, de 45 em diante, ou pelo menos de 70 em diante, o Deep State ganhou proeminência. As próprias forças armadas, as forças militares dos Estados Unidos passaram a ser controladas pelo Deep State. O que é o Deep State? O Pepe Escobar sabe falar, esse sim sabe falar do que é o Deep State, né? São os integrantes dos organismos de segurança, a CIA, todos aqueles outros organismos, né? E que se desprenderam, de certa forma, da estrutura institucional, ganharam voo próprio, não é? E se ligaram também aos interesses econômicos em torno da guerra, né? Indústria de guerra, as grandes corporações ligadas a isso, as grandes corporações ligadas à segurança, as grandes corporações ligadas também às novas formas de guerra digital, guerra de informações, guerra biológica. É o Deep State que está por baixo. Então, eu não sei se não há um Deep State no Brasil entre os militares, né? E com também articulações com o Deep State norte-americano, eu acredito que haja. E até nos círculos superiores das Forças Armadas. Que os interesses corporativos se fundiram também com interesses econômicos fortíssimos, né? E aí há uma corrupção de base que a gente não sabe como funciona muito bem. Maravilha, professor. Aqui a gente tem a Márcia Barros, ela fala, o PTB foi para a Ivete Vargas, amiga de Golbery, salvo engano. O professor isso, nós comentou isso. É Ivete Vargas, não Alzira Vargas. Alzira Vargas era filha dele, né? Era filha dele. Aqui o Ricardo Santos, nos governos do PT, apareceu de forma embrionária o movimento do capitanismo no Exército, que tinha uma agenda progressista. Teve o movimento dos controladores de voo. É verdade. O senhor sabe alguma coisa sobre... Não sei, Ricardo, mas é uma coisa que precisa ser pensada, investigada, né? Capitanismo no Exército. Não sei se foi algo ligado ao PT, né? Eu acho que não. Deve ter sido algum movimento mais espontâneo. Mas não tem informação sobre isso, não. O Ricardo ele tem outras perguntas, acho que talvez vá mais ou menos na mesma linha. Os governos do PT indicaram com certa frequência ministros da Defesa fracos. Uma mudança de patamar ocorreu com Nelson Jobim e Aldo Rebelo, os mais altivos. Ele coloca: a política sempre esteve presente no Exército, basta ver os embates no clube militar. Muda um pouco com Góes Monteiro. Ele traz aí um personagem aí da... Góes Monteiro, você tem toda a razão. A sua outra pergunta anterior está correta. Sua afirmação, é mais uma afirmação. E o Góes Monteiro foi a figura-chave dos anos 30. Ele é o personagem que faz que preside a mudança da política do tenentismo para a política dos generais.
ele dissolve o tenentismo, ele consegue dissolver e recuperar o papel da hierarquia, dos generais. E é o que se pratica durante todo o governo Vargas, né? E que vai até os anos 50, 60, os generais é que mandam. Maravilha. As baixas oficialidades, elas têm que submeter à hierarquia. Houve uma queda aí uma dissolução do tenentismo, né? Uhum. Maravilha. Então, aqui tem o Tiago Silva. Ele fala: as Forças Armadas do Brasil são um caso de estudo sério. Só como exemplo, não existe nenhuma simples padronização dos seus meios. Agora, o que ele... Não sei o que ele está falando. Ficou um pouco... Né? Bom, vamos ver o que ele colocou. O Aldo pode ter tido um bom trânsito com os militares, mas aquele que se destacou muito nos processos de negociação foi Celso Amorim. Sim. Aldo e Celso Amorim foram figuras muito importantes e que fizeram um ótimo trabalho. Por isso que eu cheguei a levantar essa proposta meio indecorosa dos ex-ministros da Defesa se manifestarem e buscarem uma conversa com os militares, com o alto comando. Eu acho que eles têm estatura para isso e nós precisamos disso nesse momento. Maravilha. Aqui o Ricardo Santos também, ele novamente ele colocou aqui: a Forças Armadas não é um todo monolítico weberiano, presente na visão de Edmundo Campos Coelho. Há frações, grupos trabalhados na leitura instrumental de Nelson Werneck Sodré, que aqui Sim. O professor citou e comentou já. Claro. Já comentou sobre isso. Sodré mostra muito bem, desde a formação dos militares, da história do Exército Brasileiro, lá no século XIX, as diferenças deles com as forças oligárquicas da Guarda Nacional, como o conjunto das Forças Armadas foram constituído por pessoas de baixas posses, né, que não tinham outra alternativa senão entrar para o Exército. Havia duas alternativas para os pobres no século XIX, livres, né, depois, principalmente, que o número de homens livres aumentou nessa camada. Ou entrar para o clero, ou entrar para o Exército, para estudar. E é o que se fazia, as famílias destinavam isso. Os mais pobres iam para o Exército. Quase todos têm uma origem mais pobre. Né? E as escolas militares tinham uma importância muito grande. Mas há frações, como o Ricardo fala, né? O próprio PC teve uma política de aproximação, o Partido Comunista, né, com os militares até 64. Depois se abandonou essa ideia, né? Maravilha, professor. Aqui o Tiago Silva, eu acho que ele vai corrigir aquela pergunta dele. Professor, desculpa, mas uma das coisas mais importantes em um campo de batalha são as comunicações. Eu acho que é esse das mídias que ele estava falando, dos meios. E todas as grandes nações, Estados Unidos, China, Rússia, têm vastos meios, mas aí entraríamos em equipamentos. Ah, sim. A questão dos equipamentos, né, das Forças Armadas, isso é sempre um ponto controverso. Por incrível que pareça, foram os governos do PT que melhor equiparam as Forças Armadas, né? Porque o governo do Fernando Henrique, os dois governos do Fernando Henrique foram terríveis, deixaram a míngua. Isso que o Lula, com razão, reclama de vez em quando. Eu estou querendo ser justo com o Lula também. Mas ele reclama. Ele reclama. Eu falei, fui eu que mais fiz pelos militares, e é verdade. Agora, outra coisa é o que nós estamos discutindo de um projeto estratégico de defesa nacional em que os militares participem do poder, participem do governo, efetivamente. Ou seja, nós abandonamos a visão civilista, que é uma visão das oligarquias.
a visão liberal das oligarquias. Sempre em nome desse liberalismo é que nós temos enormes também problemas no país. Lembram que quem é que pediu o impeachment da Dilma? Foi a velha Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Sim, não é? Quer dizer, o bacharelismo, essa ideia das instituições judiciárias, não estou negando a importância delas, da justiça, do direito, nem do STF. O problema é que o STF também faz o que interessa. As leis, elas são também objetos passíveis de torção. Elas servem a também interesses diversos, né? O império da lei, o império jurídico da lei, não assegura justiça necessariamente, não é? Então, de fato, os militares sempre reclamam, né, da falta de equipamentos, elas precisam se modernizar, né? Nós estamos numa situação que, se tivermos que enfrentar qualquer conflito aí para fazer essa defesa do território brasileiro, não tem como fazer. Podemos ser invadidos se ocorrer uma guerra com a maior facilidade. Professor, dentro dessa questão que o senhor está falando, dentro de quem participou de governos petistas, dentro de altos cargos, aí, a discussão também sobre o aparelhamento, né? Diz que o PT aparelhou mal os altos cargos da nação, né? Por talvez um excesso de democracia. A gente ouve aí as críticas dos procuradores gerais da República, né? O Janot, que depois se tornou um opositor totalmente ferrenho contra o PT, e vários outros cargos. No Supremo, o PT nomeou o Fux, né? Que é um sujeito tacanho, ou mesmo Joaquim Barbosa, que foi o próprio Joaquim Barbosa. E foi o maior perseguidor do PT, né? Exatamente. Com toda aquela narrativa que ele criou, fantástica, né? Sobre o mensalão. E aproveitando tudo começou. Aproveitando essa crítica não seria aparelhamento a palavra correta, mas seria talvez uma mudança de paradigma nos altos cargos da nação, que sempre foram ocupados por oligárquicos, enfim, pela elite nacional. Isso o senhor entende que também aconteceu com o Exército, com as Forças Armadas, na escolha dos seus comandantes? Faltou ali um mapeamento mais ideológico para se encontrar um sujeito que tivesse um alinhamento, e aí algumas modificações na tropa, ou seria irrelevante também? Eu não conheço muito mais. Como eu falei, eu estudei o tenentismo lá atrás, depois eu estudei mais também, né? E fui acompanhando como cidadão comum do PT. Mas os ministros militares do governo Lula e do governo Dilma, né, me lembro que eram muito fraquinhos, né? Parece que foram colocados aqueles mais frágeis mesmo, para que eles não dessem trabalho nenhum e ponto, né? Aqueles que aquecessem mais, que não se metessem na política. Pode ter havido aí algo que não ajudou muito, né? Talvez tivesse procurado verdadeiras lideranças, mas não sabemos. Volto a dizer que não sabemos. Márcia Barros? Márcia Barros, aqui ela colocou sobre contra-espionagem. Está falando, não existe no Brasil, existe agência de inteligência apenas para perseguir desafetos políticos? O Brasil não consegue se proteger? O grande exemplo da época da Dilma, que foi espionada, lembram? Sim. Ela teve seus telefones grampeados. A NSA, né? A NSA. E ela denunciou até na ONU, foi muito corajosa de denunciar. Mas não temos um aparato de contra-espionagem, uma inteligência. Acho que nem nas Forças Armadas não temos, né? E aí eles estão subordinados à inteligência do império. Aí que a coisa pega também, né? Porque se não temos desenvolvimento tecnológico
nas Forças Armadas, na defesa, isso inclui a contra-espionagem, nós estamos inteiramente à mercê, à descoberto dos outros, do Império. Na verdade, no Brasil, a contra-espionagem serve para atacar aí os opositores lá Aos inimigos internos. Gabinete do ódio, né? Gabinete do ódio. A BIM é uma extensão do... A BIM paralela, A BIM paralela do Gabinete do ódio. Tem mais, colocando sobre isso, acho que eu tenho uma questão para encerrar. Eu acordei de manhã, eu vi um artigo interessante, eu acho que cabe aqui comentar sobre ele, do professor Aldo Fornazieri, que é cientista político. Ele fala que o Bolsonaro destrói o Brasil e desmoraliza os militares. Então, eu penso o quanto isso é perigoso para nós, os militares, as Forças Armadas, que foram uma instituição que manteve, que serviu como base do Estado, no nosso Estado. Imagine o que teremos após a perda de credibilidade, uma dissolução aos poucos, uma deterioração dessas forças militares. Talvez a gente tenha no futuro algo pior, o caos, a anarquia. Uhum. Aliás, nós já estamos vendo isso acontecer aqui perto, na Bolívia. Na Bolívia houve um processo diferente, né, mas um golpe militar evangélico. Vejam que loucura isso, não é? E as Forças Armadas bolivianas estão completamente desmoralizadas, porque elas também não... Quem é que manda na Bolívia, afinal? Não sabemos. Isso pode ocorrer no Brasil, e aí o Aldo Fornazieri tem toda a razão, isso seria terrível para o país, terrível para nós e terrível para as Forças Armadas. Por isso eu acho que as lideranças políticas elas têm que estar atentas a isso e devem buscar uma solução, ou melhor, buscar uma aproximação. Não sei como isso pode ser feito, mas é necessário fazer. Não adianta ficar simplesmente na cola do Fernando Henrique Cardoso, que é um liberal, um velho neoliberal, e que os militares não respeitam, não gostam. E seguir os conselhos dos paulistas também, da elite paulista, porque ela é civil, né, civilista, é liberal. Nós temos que pensar em quem tenha projeto nacional. As pessoas que pensem o país a partir de uma ideia de nacionalidade é que tem que estar à frente aí. E aí eu digo que Ciro Gomes é um nome que está aí levantando um projeto nacional, propondo um projeto nacional para discussão. Eu acho que o Aldo Rebelo é uma figura que precisa ser relembrada, é preciso conversar com ele, chamá-lo a participar, mais aqueles ministros que eu falei, o Celso Amorim, o Nelson Jobim, né? O Jacques Wagner, para que a gente tente encontrar uma solução. Porque, senão, qual é o quadro que nós vamos ter? O impeachment, tudo caminha que possa... ou melhor, o impeachment é o que aparece aí no horizonte. No entanto, o Maia está aí cada vez mais cercado e subjugado. Parece que ele se rendeu ao Bolsonaro. Nas últimas, desde aquele encontro com ele, e depois quando ele recebeu o cara lá das lojas Avan, bolsonarista, ele não tem coragem para colocar um processo de impeachment, né? O projeto em votação. O Bolsonaro continua na sua política enlouquecida
de chamar sua militância de fanáticos, né? Assustando, aterrorizando a população cada vez mais. Os militares estão ali fazendo eco a ele, não sabendo muito bem o que fazer. A mídia... A gente tem um grupo, desculpa, professor, tem um grupo 300 de... Sim, o pessoal armado lá, o povo armado, e ninguém faz nada. Nós já estamos na anarquia, porque isso é um grupo paramilitar. Veja que pega o exemplo dos 300 de Esparta. Mas é ridículo também, né? Eles se autonomearem 300, como os 300 de Esparta, os valorosos guerreiros. Que é isso? Um bando de velho. Um bando de velho que não consegue nada, que não tem força para nada. Pode ser desbaratado a qualquer momento. Basta chegar lá com um caminhão de bombeiros e jogar água em cima deles, né? Mas são provocadores. Na Alemanha nazista, eram esses provocadores que abriam espaço na população, aterrorizavam a população e que faziam o trabalho, né, de base para o Hitler, com essas aterrorizações. E eles estão lá, não é possível que eles continuem lá com armas. Para ver como acreditar no judiciário também, na força do judiciário, como solução para tudo, é inconcebível. Não tem como. Não tem como, né? Então, fatalmente nós vamos cair, fatalmente nós cairemos numa situação conturbada em que a presença militar será necessária, para um lado ou para outro. Eu tenho a minha última pergunta, e analisando o cenário da América Latina, nós temos aí um governo evangélico militar na Bolívia, ilegítimo, né? Mas nós também temos um governo extremamente militarizado, que é o governo do Maduro na Venezuela, né? O chavismo nasce também da ideia aí do alto comando militar, altamente ideológico e tudo mais. E o que evita o golpe, né? O que evita a destituição, a deposição do Maduro é a população armada, né? O armamentismo na Venezuela, né? Que criou milícias urbanas e tudo mais, seguram o governo do Maduro ou dificultam mais a queda. A pergunta que eu faço para o senhor é a seguinte: a esquerda lidou mal com a questão do armamentismo no Brasil, ou o senhor acha que o caminho mesmo era desarmar a população civil? A história da Venezuela é diferente, né? Porque a Revolução Bolivariana, ela nasceu com Chávez e ela já nasceu com uma revolução militar. Ele conseguiu o apoio dos militares. E não é nenhuma situação inusitada, que já houve isso na América Latina em outras ocasiões, né? Governos mais nacionalistas de esquerda, no Peru, por exemplo, houve uma experiência dessa natureza. A Revolução Bolivariana é uma revolução militar, é amparada pelos militares e pelas forças populares armadas também. Foi o que a esquerda brasileira não quis fazer, não tentou fazer, ou não tinha forças para fazer, ou não encontrou a oportunidade, né? Ela enveredou pelo caminho da eleitoral, puramente eleitoral, que desembocou nessa crise que a gente está atravessando. Para o Brasil, essa possibilidade não existe, pelo menos no momento, de um governo militar à esquerda. Creio que não. Não há nada que leve a isso, né? Então, diante disso, vamos ter que lidar com essa direita militar. E o senhor acha, professor, que essa direita militar, que é dona do arsenal bélico nacional, não pode fazer essas modificações profundas na Constituição, na legislação, meio à força, assim, meio... Você acha que nós corremos esse risco de um autoritarismo legal, positivista? Um autorismo com Bolsonaro, você diz? Isso, com Bolsonaro. Pode ser, não está descartada essa hipótese, né? Mas
as Forças Armadas estariam escolhendo um caminho muito perigoso se fizerem isso, porque elas vão estar porque o bolsonarismo é uma força neonazista ou neofascista. E essa seria uma opção que vai em caminho oposto ao que ocorre na maior parte do mundo. Como é que a gente poderia ter uma ditadura militar nessa altura? Como é que... E as repercussões econômicas disso, né? E o comércio brasileiro, as exportações brasileiras, nosso comércio internacional, nós já estamos virando pária no mundo. Eu não acredito nessa possibilidade. Espero estar enganado, mas não acredito que os militares venham a escolher esse caminho. Eu ainda acho que eles são personagens que possam ajudar na transição para um outro regime, para um outro modelo e tudo mais. E que nós vamos ter que contar com ela. Vale, tem a última pergunta. Mas pensando assim, trabalhar para o afastamento do Bolsonaro. Esse seria dever cívico. É dever cívico. O afastamento efetivo do Bolsonaro. Então é isso. Tem a última pergunta, Vale? Não, só ficar nessa análise mesmo, né, entendendo essa questão do militarismo no Brasil, e já deu para entender o que aconteceu essa guinada, que é necessário que os próximos governos olhem assim, as Forças Armadas com outros olhos. Senão, vai ser que nem aquela ideia, né? Se continuar com esse pensamento, com essa escola militar que nós temos, não tem uma necessidade de ter Forças Armadas, apenas de ter cara dentro do vestiário dando toalhada um na bunda do outro, né? Sim. Isso aí. Ou nos entregarmos de uma vez ao poder do Império. Só que esse Império só que o Império está tão decadente, né? E todas as principais análises apontam que a crise social nos Estados Unidos, política, institucional, é tamanha, porque eu não acho que ninguém, né, que tenha um mínimo de bom senso, de princípio de realidade, mesmo entre os militares, vão querer simplesmente que o Brasil se torne essa figura fantoche, inteiramente subalterna ao império em destruição, né? Em quase que autodissolução. Tudo vai depender também desse contexto internacional, de como vai continuar essa guerra comercial entre Estados Unidos e China, a pós-pandemia, não é? Como a Europa, a Ásia, os Estados Unidos vão tentar se reerguer. É aí que a gente vai ter que ter projetos. Nós temos que ter que construir os nossos projetos. E aí, para construir esses projetos, nós vamos precisar também da força da defesa nacional. Então, por todos os motivos, não há sentido em estigmatizar os militares como forças de princípio que nos sejam oponentes. Não, nós temos que buscar descobrir o que temos de concordância para salvar esse país. Esse é o meu apelo básico. Legal, professor. Isso aí. Professor, obrigado pela presença mais uma vez. Foi muito bom aqui debater com o senhor. Depois desse debate, eu acho que eu saio assim, cada vez mais certo de que essa experiência
do Bolsonaro, dos militares com o Bolsonaro vai terminar. Eu acho que vai terminar, porque o Bolsonaro ele é um personagem que cria anarquia entre os militares, ele é o indisciplinado, ele é o, apesar de ele ter apoio do exército, ele seria tipo o veneno. Eu vejo o Bolsonaro como o veneno do exército, enfraquece as forças nacionais e abre caminho para o imperialismo yankee. Muito obrigado pela aula, professor. Foi só um grande aprendizado. Muito obrigado. Eu que agradeço a vocês. Estamos aí à disposição. Depois me passem os links todos para eu colocar no meu canal Impertinência. Opa, eu faço. Tá bom, muito obrigado. Um abraço para vocês. Valeu, professor. Obrigado. Valeu, obrigado, professor. Até uma próxima, hein? Até uma próxima.